Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos aqui então dando continuidade aos nossos estudos. Em relação à nossa aula de hoje, o tema abordado será aneurismas encefálicos. Então, vamos lá. Esse nosso estudo, esse nosso caso, ele será baseado em imagens por tomografia computadorizada do segmento encefálico em fases pré e pós-contraste. Em relação à fase pós-contraste, é uma fase elucidativa em média de 15 a 25 segundos, onde vamos conseguir pegar o pico máximo de concentração de contraste na circulação arterial, conhecido como angiotomografia. Em relação à angiotomografia, é preponderantemente muito importante, principalmente na avaliação de lesões de etiologia vascular. Agora, vamos fazer uma avaliação em relação aos aspectos das imagens. Temos aqui a fase do exame pré-contraste, onde vamos começar a fazer aquele velho exercício, subindo e descendo as imagens bem devagar, sistematizando a nossa visão, sistematizando o nosso exame. Já conseguimos observar então algumas alterações bem significativas. Em relação a essas alterações bem significativas, são essas imagens pintadinhas de branco, ou seja, imagens espontaneamente hiperdensas que condiz a sangue coagulado. Em relação ao sangue coagulado, a sua composição é o que nós chamamos de desoxohemoglobina, um sangue agudo. Esse sangue agudo também, por sua vez, é onde você vai ter uma aglomeração de hemoglobina, consequentemente uma aglomeração de ferro. Ferro é um metal pesado, barra mais a radiação, e tudo que barra mais a radiação, absorve mais a radiação, por tomografia computadorizada, tende-se a ficar pintadinho de branco. Então, em relação à sistematização do nosso exame, subindo e descendo as imagens, conseguimos observar então esse sangramento difuso através dessas imagens espontaneamente hiperdensas. Em relação a esse sangramento difuso, se formos classificar em relação à classificação de Fischer ou classificação de Fischer modificado, se trata do grau 4. Isso porque nós temos então hemorragia subaracnoide, caracterizadas principalmente através de uma inundação de sangue nas fissuras silvianas, nos sulcos silvianos, ou também conhecido como o sulco lateral. E temos também sangramento na cisterna supracelular. Então a cisterna supracelular está inundada de sangue. Em uma anatomia normal, ela se comporta em relação à sua densidade com um cinza mais escuro. Nesse caso, ela está espontaneamente hiperdensa, pintadinha de branco, caracterizando assim então uma inundação de sangue no espaço subaracnoide na região da cisterna supracelular. Em relação à cisterna supracelular, é um marco anatômico muito importante, principalmente na hora da caracterização, da avaliação do quiasma óptico e principalmente na avaliação do polígono de Willis, ou circuito ou símbolo arterial. Se trata de uma imagem geométrica de 9 lados, onde você vai ter 9 vasos formando um enágono. Esse enágono, por sua vez, ele é formado por duas artérias cerebrais posteriores, duas comunicantes posteriores, duas carótidas internas, duas cerebrais anteriores e a comunicante anterior, formando uma imagem geométrica de 9 lados, um enágono. Então, nesse caso, você vê a inundação de sangue subaracnoide, principalmente focada na região da fissura silviana ou cisterna silviana e também na cisterna supracelular, caracterizando assim, conhecida também como a estrela da morte. Temos inundação de sangue também ventricular, chamada de hemoventrículo, pegando a região dos cornos frontais dos ventrículos laterais, pegando o terceiro ventrículo, os cornos posteriores dos ventrículos laterais e pegando o assoalho do quarto ventrículo, a fossa romboide, caracterizando assim esse conjunto de sangramento em várias localizações, conhecido como escala de Fischer 4. Temos também uma hidrocefalia. Essa hidrocefalia a gente também consegue observar, principalmente caracterizando esse aumento anormal dos cornos temporais dos ventrículos laterais. Em relação a essa avaliação, em relação a essa primeira avaliação, nessa imagem pré-contraste, de acordo aos aspectos das imagens, de acordo com a clínica do paciente,
a gente já começa a pensar em regiões de aneurismas e aneurismas de roto. Para continuar a investigação e termos uma melhor identificação, um melhor estudo em relação ao quadro patológico desse paciente, vamos agora fazer uma avaliação em relação à angiotomografia. Em relação à angiotomografia, temos aqui a imagem da angiotomografia. Fizemos aqui um protocolo específico. Esse protocolo em relação à administração do meio de contraste, fizemos um trifásico, onde fizemos em primeiro lugar o teste de soro. O teste de soro foi feito com um fluxo de 5, onde colocamos 11 segundos, de teste de soro. 11 segundos, você tem artigos aí que falam que 11 segundos seria o ideal para você confirmar que você está com uma veia bem calibrosa, uma veia que não vai extravasar, que não vai se romper. Depois administramos o meio de contraste, um fluxo de 4,5, 40 ml do meio de contraste, e por fim, em um fluxo de 4,5 também, colocamos o soro, o soro pós-contraste. Esse soro também ele é fundamental, porque ele vem lavando o vaso, ele empurra o contraste e vem hidratando esse paciente. Quanto mais ele empurra o contraste, mais tempo de pico de concentração nós teremos na nossa área de estudo, ganhando assim então a resolução temporal. Então é fundamental muitas vezes você utilizar esse protocolo trifásico, que é muito bom. Nesse caso foi utilizado. Fazendo a sistematização agora dessa imagem, dessa angiotomografia, subindo e descendo as imagens, a gente já consegue observar então algumas alterações também. Essas alterações são alterações vasculares, são essas dilatações anormais dos vasos. Dilatações anormais dos vasos são chamados de aneurisma. Esse primeiro aneurisma está localizado na altura da região aqui, do polígono de Willis. Vamos fazer as reconstruções para termos uma melhor identificação da sua real localização. O que a gente já pode adiantar é que ele se localiza na região aqui do polígono de Willis, no circuito ou símbolo arterial. Subindo um pouquinho mais as imagens, a gente já consegue observar o outro aneurisma. Esse outro aneurisma está um pouco mais na região superior, pegando principalmente as artérias pericalosas. Em relação a aneurismas, eles são caracterizados em relação à sua contextualidade como dilatações anormais do vaso. Esses aneurismas, ele tem algumas classificações. Essas classificações são muito importantes. Nós temos então os aneurismas fusiformes, que formam saculações na parede do vaso, são os aneurismas saculares. Nós temos aneurismas fusiformes que acompanham a parede do vaso. Ele parece um losango, ele parece um fuso e ele não tem colo. Nós temos aneurismas dissecantes, nós temos aneurismas oncóticos, micóticos, aneurismas de roto. São alguns tipos das classificações dos aneurismas. Em relação a aneurismas, suas principais causas, eu chamo a atenção de vocês para as causas congênitas e causas adquiridas. Quando falamos de causas adquiridas, nós temos então através de hipertensão, através de vasculite e através de lesões do tecido conjuntivo. Essas lesões do tecido conjuntivo podem ser a síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4, neurofibromatose tipo 1, através de doenças renais policísticas autossômicas dominantes, através de telangiectasia hemorrágica hereditária, também conhecido como síndrome de Wöhler-Weber-Rendo, através de MAVE, através de trauma. São algumas características onde pode ser adquirido o aneurisma. Então é muito importante sempre fazer essa avaliação, uma boa clínica, para entender, em relação à etiologia desse aneurisma. Continuando a nossa avaliação, então, vamos fazer outra reconstrução, que nós chamamos de reconstrução em MIP, máxima intensidade em projeção. A gente então consegue fazer uma melhor avaliação em relação aos vasos. Nesse caso, colocando aqui a imagem em MIP, subindo e descendo as imagens, bem direitinho, já conseguimos observar então essa formação aneurismática. Essa formação aneurismática localizada na cisterna supracelular, mais precisamente na região do polígono de Willis, no circuito cerebral, se localiza essa formação aneurismática, ou seja, o aneurisma saccular localizado na comunicante anterior, bem direitinho aqui na altura da comunicante anterior. Se nós subirmos um pouquinho mais os cortes, a gente vamos encontrar o outro aneurisma. Esse outro aneurisma, ele está caracterizado na altura da região da artéria pericalosa. Então nós temos dois aneurismas. Esses aneurismas são aneurismas de roto, onde a gente pode observar então um sangramento. Esse sangramento é um sangramento difuso, é um sangramento intraparenquimatoso, um sangramento subaracnoide e um sangramento intraventricular, um hemoventrículo.
caracterizando assim então Fischer 4. Esse Fischer 4 ele ocorreu de acordo a rompimento de aneurisma. Esses aneurismas, através da angiotomografia, estão localizados na altura do polígono de Willis, mais precisamente na região aqui da comunicante anterior, e o outro aneurisma localizado na região da artéria pericalosa. Continuando nossas reconstruções, vamos colocar aqui o centro de rotação e o Swift. A gente consegue então mexer, manipular as imagens e observar bem direitinho o aneurisma. Temos aqui o aneurisma saccular, temos aqui o outro aneurisma. Então podemos aqui fazer várias reconstruções que a gente consegue observar os aneurismas bem direitinho, várias projeções. Então nesse caso aqui, uma projeção meio obliquada em perfil, a gente tem uma melhor projeção em relação aos aneurismas. Nesse caso temos o aneurisma aqui, bem direitinho no polígono comunicante anterior e um pouquinho mais acima aqui na artéria pericalosa, bem direitinho esses aneurismas. Então foi bem interessante esse casinho, porque através da angiotomografia é um exame bem elucidativo em relação a lesões de etiologia vascular. Nesse caso, na pré-contraste, já avaliamos então o sangramento difuso, o sangramento intraparenquimatoso, o sangramento subaracnoide, o sangramento intraventricular, o hemoventrículo. Através da administração do meio de contraste, fazendo angiotomografia em fases elucidativas, conseguimos então fazer as reconstruções e caracterizar os aneurismas. Em relação aos aneurismas, a gente mede esses aneurismas, vemos onde é a sua real localização, bem direitinho. Agora vou mostrar para vocês as reconstruções em 3D, que as reconstruções em 3D também são muito importantes, são bem elucidativas na avaliação dos aneurismas. Então vamos colocar aqui. Colocamos aqui então as reconstruções em 3D, colorimos todos os vasos para termos uma melhor identificação em relação aos vasos, em relação à lesão, assim a gente consegue fazer uma melhor avaliação. Então temos aqui toda a região vascular arterial encefálica, o polígono, vendo aqui outras projeções, na projeção sagital a gente vê aqui pintadinho de verde, eu colori os aneurismas de cores diferentes para termos uma melhor identificação, uma melhor caracterização em relação à lesão. Temos aqui toda a região vascular arterial cerebral, assim a gente consegue fazer uma avaliação mais completa, através da aquisição das imagens com contraste, fase elucidativa, as reconstruções em MIP, máxima intensidade em projeção, através também das reconstruções em 3D, em vários planos. Vamos medir esse aneurisma e entender qual é o território da artéria que se encontra esse aneurisma, e entender o segmento da artéria desse aneurisma, o tamanho desse aneurisma, a profundidade desse aneurisma, o tipo desse aneurisma. Então é fundamental as reconstruções na elucidação do nosso caso. Então na aula de hoje seria isso, foi para falar um pouco para vocês sobre aneurismas. Então tamo junto, é nóis meus queridos.